Cachorro Caramelo foi jogado no rio como lixo, mas lutou até o fim. Você não vai acreditar no que esse cachorro caramelo enfrentou. No meio da neblina de uma manhã comum, ele surgiu coberto de lama, tentando se agarrar a um galho à beira do rio. Tinha sido deixado para trás, tratado como algo descartável. Mas o que ninguém esperava era que esse pequeno ser, frágil e tremendo, iria transformar para sempre a vida de uma mulher solitária e de uma cidade inteira. Essa é uma daquelas histórias que começam com abandono, mas acabam revelando o poder da esperança, da conexão e do recomeço. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Porque o que esse cachorro e essa mulher viveram ao longo de um ano vai te emocionar, se talvez mudar sua forma de ver o mundo. O céu ainda estava coberto por uma fina neblina quando os primeiros raios de sol tentaram se esgueirar por entre as nuvens pesadas daquela manhã de outono. A pequena cidade do interior, com suas casas baixas, calçadas de paralelepípedo e cheiro de café recém-passado, ainda bocejava devagar. As galinhas começavam a ciscar o terreiro, enquanto o rádio de pilha de seu Antônio, na mercearia, já tocava a moda de viola. Dona Alzira, 68 anos, de passos firmes e olhar que escondia muitas histórias, caminhava como fazia todas as manhãs. Vestia seu agasalho de moletom azul desbotado, um boné antigo de feira e tênis que já viram dias melhores. Não saía por saúde, nem por vaidade. Saía porque era o que fazia desde que a casa ficará grande demais para ela. O silêncio da rua era mais fácil de lidar do que o silêncio da sala. Mas naquele dia, algo quebrou a rotina. Um som estranho, quase um choro, vinha do outro lado da ponte de madeira que cruzava o Rio das Almas, um curso d'água barrento e de correnteza rápida que passava pelos fundos da cidade. Ela parou. Escutou com atenção. O som estava abafado, mas insistente. Uma mistura de ganido e água espirrando. Alzira se aproximou da borda da ponte, olhando por entre as frestas do assoalho de madeira. E então viu um filhote de cachorro caramelo, com o corpo sujo de lama, se debatendo na beira do rio. Tinha as patas dianteiras agarradas num galho que flutuava, os olhos arregalados de desespero e a respiração ofegante. Sem pensar, Alzira desceu a trilha barrenta ao lado da ponte. Escorregou, caiu de joelhos, sujou a calça, mas continuou. Com esforço, entrou na água até os joelhos e puxou o pequeno cão para fora. Que mundo é esse, meu Deus? Murmurou, ofegante, enquanto o cachorro, encharcado e tremendo, se encolhia contra seu peito. O animal não pesava mais que 5 quilos. Era magro, com as costelas aparentes, os pelos caramelo embaraçados e um cortezinho na orelha esquerda. Mas tinha algo nos olhos, uma mistura de medo e esperança, que tocou algo profundo em Alzira. Ela tentou afastar o sentimento, mas o calor do pequeno corpo contra o seu peito parecia querer dizer, me dá mais uma chance. Alzira o levou para casa, enrolado num cobertor velho. Ajeitou uma caixa de papelão ao lado do fogão a lenha, esquentou o leite e colocou um pano seco no fundo. Ele dormiu a tarde toda, gemendo baixinho, sonhando talvez com o rio, talvez com o abandono. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Alzira sentou-se à mesa com a sensação de não estar sozinha. Não falou em voz alta. Nem precisou. O silêncio parecia menos pesado com a respiração tranquila do caramelo ali por perto. Asterisco no dia seguinte, foi até a venda comprar ração. O rapaz do caixa olhou com estranheza. A senhora, e tem cachorro agora? Parece que sim, respondeu, seca, sem dar margem para mais conversa. Chamou o filhote de menino. Não por falta de criatividade, mas porque era o que ele parecia, um menino perdido, tentando entender o mundo. Os dias seguintes foram de adaptação. Menino era inquieto. Derrubava panelas, roía chinelos, fazia xixi onde não devia. Mas também seguia Alzira pela casa como uma sombra. Quando ela parava, ele sentava. Quando ela chorava, ele lambia suas mãos. E, em pouco tempo, já sabiam um do outro o suficiente para não precisar de palavras. Alzira tentou resistir. Tentou arrumar alguém para adotá-lo. Bateu em 3 portas. Nenhuma se abriu.
Era como se menino fosse invisível para o mundo, como ela mesma vinha se sentindo nos últimos anos. No mercado, começou a acontecer uma coisa curiosa, de menino esperava Alzira do lado de fora, sentado feito estátua. Um dia, ele escapou, entrou correndo e derrubou uma caixa de laranjas. O dono do mercado ficou furioso. "Esse cachorro não pode entrar aqui!" gritou. Alzira pediu desculpas, segurando o menino no colo. Mas o cachorro, ainda no colo, lambeu a mão do comerciante. O gesto foi tão inesperado que até o velho Ranzinza esboçou um meio sorriso, sem querer. Na saída, uma senhora tocou no ombro de Alzira. "Ele parece entender tudo, né?" disse. "Parece", respondeu ela, com um olhar distante. Na semana seguinte, menino começou a puxá-la toda manhã para a mesma direção, num terreno baldio perto do rio. Cismava com um ponto específico debaixo de um monte de entulho. Cavava, cheirava, latia baixinho. Alzira ignorou nos primeiros dias, mas cedeu depois de tanta insistência. Removendo alguns pedaços de madeira, encontrou uma pequena caixa enferrujada. Dentro dela, um apito de metal, um chaveiro antigo e um bilhete molhado com a caligrafia que ela reconheceria mesmo depois de tantos anos, vá do filho. Ali, naquela terra molhada, entre entulho e folhas, o passado bateu à porta. E menino foi a chave. Asterisco asterisco Alzira passou dias quieta. Não contou a ninguém sobre o que encontrou. Mas dentro dela, um nó começou a se desfazer. Lembranças que evitava vieram à tona. Cartas que nunca respondeu. Gritos que nunca pediu desculpas por ter dado. Decisões que se transformaram em muros. Menino não sabia de nada disso. Mas ficava sempre por perto, com os olhos atentos. Como se soubesse que a dona estava voltando aos poucos para o mundo. E Alzira, que sempre foi conhecida na cidade como a Senhora dos Olhos Secos, passou a ser vista sentada na praça, com o menino deitado aos seus pés. O cachorro virava atração por onde passava. Crianças queriam tocá-lo, vizinhas perguntavam sobre ele, até mesmo o senhor do mercado lhe ofereceu um ossinho de presente. Mas para Alzira, o mais importante não era a atenção que recebia. Era o que sentia ao acordar e ver menino no pé da cama, esperando. Era abrir a porta de casa e ter alguém, mesmo que de quatro patas, feliz por vê-la. Naquela noite, choveu forte. Os pingos batiam no telhado como dedos nervosos. Alzira olhou para menino, dormindo enrolado na almofada da sala. Pensou em como tudo tinha começado. No rio. No galho. No resgate. E sussurrou, sem que ninguém ouvisse, quem salvou quem aqui, hein, menino? O cachorro levantou as orelhas, mas não se moveu. Apenas suspirou fundo, como se dissesse, eu sei. A chuva da noite anterior deixará a terra fofa e o ar com cheiro de infância. Alzira acordou cedo, como sempre, mas naquela manhã o silêncio da casa parecia mais leve. Menino já a esperava na porta da cozinha, abanando o rabo, com os olhos brilhando de expectativa. Era o mesmo ritual, ela colocava água para ferver, coava o café no pano e ele deitava ao lado da cadeira, como quem participava da conversa mesmo sem palavras. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma inquietação nela. Um peso no peito, como se a presença daquele cachorro caramelo tivesse ativado engrenagens que estavam travadas fazia tempo. Alzira olhou para a caixa que guardava no armário de louça, a mesma onde, agora, estava o bilhete molhado que encontrara no terreno. Leu novamente, com dedos trêmulos. As palavras já estavam desbotadas, mas o significado gritava, mãe, um dia eu volto. Espero que me perdoe. Ela não sabia se era uma promessa ou só um alívio que o filho escrevera para si mesmo. Mas desde que ler aquelas palavras, algo dentro dela mudará. Uma parte endurecida amolecia, como barro na chuva. Menino latia baixinho. Queria sair. Queria ir ao terreno de novo. Ela resistiu. Mas só até terminar o café. A caminhada pelo barro escorregadio até o terreno baldio tornou-se rotina. Não havia mais o que escavar ali, mas menino insistia em ir, ficava parado, atento,
como se esperasse que algo mais fosse surgir. Alzira passou a sentar num toco velho de árvore e observá-lo. Foi assim que conheceu a menina. Tímida, magra, com um caderno debaixo do braço, aparecia toda manhã, sentava-se a alguns metros e desenhava. Primeiro o menino. Depois, Alzira. Um dia, ela se aproximou. Posso mostrar uma coisa? Alzira hesitou, mas assentiu. A menina abriu o caderno. Os desenhos eram simples, mas expressivos. Um deles mostrava menino dentro d'água, lutando. Outro, deitado ao lado de Alzira. E um terceiro, com ambos caminhando juntos. Ele é diferente dos outros cachorros, disse ela. É, sim, Alzira respondeu, olhando o desenho como quem olha um espelho. A menina se chamava Clara. Tinha 14 anos e sonhava ser veterinária. Vivia com a avó, ajudava a cuidar de galinhas e lia tudo o que encontrava sobre animais. A amizade com o menino foi instantânea. Com Alzira, foi surgindo devagar, como flor no inverno. Clara começou a visitar menino com frequência. Ajudava a escová-lo, trazia petiscos escondidos e livros com fotos de raças. Mostrava tudo com entusiasmo infantil e esperança madura. Na cidade, os boatos começavam a circular. A Alzira agora tem cachorro? E dizem que anda com uma menina na praça e aquela casa ficou animada de novo, viu? As vizinhas cochichavam com aquele misto de curiosidade e carinho típico das cidades pequenas. E, pela primeira vez em muito tempo, Alzira não se incomodava. Mas nem tudo eram flores. Menino começou a incomodar o dono do mercado novamente. Um dia, enquanto Alzira comprava arroz, ele entrou correndo, derrapou no piso e esbarrou em uma prateleira de temperos. Vidros se estilhaçaram. O barulho chamou a atenção de todos. Já falei que esse cachorro não pode ficar aqui dentro. Gritou o comerciante, vermelho de raiva. Alzira, envergonhada, abaixou-se para limpar os cacos, enquanto o menino se escondia atrás das pernas dela. Me desculpe. Eu pago o prejuízo. Mas antes que o homem respondesse, uma cliente interveio. O cachorro é mais educado que muito moleque que entra aqui. Risos abafados. O dono resmungou, mas não insistiu. E menino, como se soubesse que causará confusão, passou os dias seguintes sem sair do portão da casa. Um sábado à tarde, Clara chegou com os olhos brilhando. Vai ter feira de adoção de animais na cidade vizinha. A senhora devia levar o menino. Ele vai chamar a atenção, pode conseguir uma família. Alzira sentiu um soco no estômago. Ficou em silêncio. Clara interpretou errado. Não que a senhora não seja a família dele, mas e talvez alguém com quintal, com outros cachorros, sabe? Alzira respirou fundo. Vamos ver, respondeu, e mudou de assunto. Mas aquela ideia ficou martelando. Será que estava sendo egoísta em manter menino com ela? Será que o cachorro merecia mais espaço, mais liberdade? E, no fundo, ela tinha medo de se apegar demais e depois perder. Como já tinha acontecido antes. Na noite seguinte, menino estava deitado aos seus pés, enquanto ela fazia crochê. Olhou para ele, que dormia em paz, o peito subindo e descendo devagar. Eu devia deixar você ir, né? Sussurrou. Ele mexeu as orelhas, mas não acordou. Nos dias que se seguiram, menino ficou mais quieto. Parecia perceber o conflito interno de Alzira. Não latia tanto, não pedia para sair. Ficava perto dela, como se dissesse, e não precisa decidir agora. Então veio o dia da feira. Alzira colocou o menino no banco traseiro da caminhonete de seu Antônio, que se ofereceu para levá-los até a cidade vizinha. Clara foi junto, animada, com uma mochila cheia de ração, coleira nova e panfleto impresso à mão. Procura-se um lar para menino, o cachorro herói. Ao chegar, o local estava cheio. Muitas crianças, famílias, barracas com animais, música ao vivo. Menino ficou inquieto. Alzira também. Sentou-se na sombra de uma árvore enquanto Clara falava com os organizadores.
Durante a tarde, várias pessoas se aproximaram, fizeram carinho, perguntaram. Uma mulher chegou a dizer que queria levá-lo. Alzira congelou. Ele é muito dócil. Meu neto vai amar. Clara olhou para Alzira, esperando o sinal. Mas o silêncio foi longo demais. A mulher se afastou. Clara não insistiu. Apenas sentou-se ao lado de Alzira e disse: Eu acho que ele já encontrou o lugar dele. Na volta para casa, a chuva recomeçou. Fina, constante. Menino dormia no banco, com a cabeça apoiada no colo de Alzira. Ela olhou pela janela em silêncio. A estrada molhada refletia os faróis como espelhos tortos. E então, com a mão enrugada, fez o gesto simples e decisivo, afagou o focinho do cachorro com ternura. Ali, em meio à estrada, à chuva, ao som do rádio antigo, uma decisão foi tomada. Não dita. Não anunciada. Mas sentida. Menino não iria a lugar nenhum. No dia seguinte, Clara apareceu com uma pequena placa feita de madeira e tinta branca. Para colocar no portão, disse, sorrindo. Estava escrito: Aqui vive menino, de protetor da dona e da esperança. Alzira segurou a placa por um tempo. Depois, com a ajuda de Clara, pregou no portão. E quando o martelo fez o último som, algo nela, se na casa, se mudou para sempre. As semanas que se seguiram à feira de adoção passaram como o vento entre as palhas de milho antes da colheita, suaves, mas carregadas de mudança. Menino agora tinha um lugar definitivo, não só na casa de Alzira, mas em seu coração, na cidade, e até nas conversas matinais na padaria. Era como se aquele cachorro caramelo tivesse, aos poucos, replantado afeto em solos que pareciam secos demais para qualquer sentimento florescer. Todos os dias pela manhã, ele fazia o mesmo ritual, se espreguiçava ao pé da cama, abanava o rabo com moderação, e esperava Alzira terminar seu café para a caminhada habitual até o terreno baldio. Mesmo com o tempo mais frio, ele não deixava de puxá-la levemente pela barra da calça, como se lembrasse: tem algo lá que a gente ainda não descobriu. Alzira agora o seguia sem protestar. O terreno, antes um amontoado de entulho esquecido, agora era quase um pequeno santuário. Clara, que continuava aparecendo sempre com o caderno de desenhos e uma alegria difícil de conter, ajudara a limpar uma parte. Montaram um banquinho de madeira improvisado e, um dia, até plantaram um pé de girassol ali, para alegrar o chão triste, como disse a menina. Menino continuava farejando o mesmo ponto. Não cavava mais, mas ficava em alerta, com o olhar fixo. Certa tarde, enquanto Alzira conversava com Clara sobre as chuvas da estação, Menino soltou um latido diferente, curto, mais agudo. Um som que cortou o ar. As duas se levantaram imediatamente. Menino corria em volta de uma moita seca. Quando Clara afastou os galhos, encontrou ali uma pequena sacola plástica coberta de lama. Dentro, algo envolto em pano grosso. Alzira sentiu o coração acelerar. Deixa eu abrir, disse, com voz baixa. Era uma velha carteira de couro, com documentos úmidos, e uma fotografia de um menino de uns 10 anos, sorrindo ao lado de um cachorro muito parecido com o menino. Atrás da foto, uma data escrita à caneta, 18 anos atrás. Alzira se sentou. No chão, tremendo. Aquela imagem trazia de volta lembranças como trovões distantes. O menino da foto era seu filho, ainda criança. O cachorro, e era o primeiro caramelo da família. Ela tinha se esquecido dele. O tempo fizera questão de empurrar aquela memória para o fundo de uma prateleira interna, trancada a 7 chaves. Isso é, e seu filho? Perguntou Clara, cautelosa. Alzira assentiu, com os olhos marejados. Ele tinha um cachorro igual ao menino. A gente achava que era só mais um vira-lata. Mas agora eu não sei se não era um sinal. A partir daquele dia, Alzira passou a escrever cartas. Coisa que não fazia desde a juventude. Cartas que não enviava para ninguém. Colocava no papel tudo o que sentia. Pedia desculpas. Lembrava de histórias. Contava como a cidade tinha mudado, como ela mesma mudará. Menino ficava deitado aos pés da mesa, atento ao som da caneta arranhando o papel.
Às vezes, Alzira lia em voz alta para ele. Às vezes, apenas chorava. Mas cada carta escrita era como tirar um peso das costas. O passado não deixava de existir, mas deixava de doer tanto. Era como se o cachorro estivesse escavando não só o terreno, mas também a alma da dona. Na cidade, a fama de menino crescia. Ganhou apelidos: Lucão Filósofo, o Vigia da Ponte, o Caramelo do Coração. As crianças passavam em frente à casa só para ver se ele estava no portão. Uma delas, neto do padeiro, chegou a desenhar menino e colar o desenho na vitrine da padaria com um bilhete: "Esse cachorro é mais legal que muito adulto." Na festa do milho, evento tradicional da cidade, menino foi convidado ao desfilar no carro alegórico da escola. Clara organizou tudo: roupinha xadrez, chapéu de palha, que ele não tolerou por mais de 3 minutos, e uma faixa com a frase: "Eu lutei e venci." Foi a primeira vez que Alzira participou de um evento público em anos. Sentou-se na arquibancada improvisada, debaixo do toldo enfeitado com bandeirolas, e aplaudiu. Riu. Até dançou um forrozinho no final, a convite de uma vizinha teimosa. Quando voltou para casa naquela noite, com o menino dormindo exausto no sofá, ela acendeu a luz da sala, olhou ao redor e disse, em voz alta: "Tem vida aqui de novo." Mas nem tudo era paz. Um dia, ao passar com o menino pela beira do rio, Alzira notou que havia movimentação no terreno baldio. Um grupo de homens derrubava as moitas, marcava o chão com estacas e conversava animadamente. Um deles, com prancheta na mão, virou-se para ela: "Vai virar estacionamento aqui." Coisa de progresso. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Aqui. Esse terreno? Aqui mesmo. Projeto da prefeitura. Menino latiu, inquieto. Clara chegou minutos depois, vinda da escola, e ficou tão chocada quanto Alzira. "A gente tem que fazer alguma coisa," disse a menina. "Mas o quê?" "Vamos mostrar que esse lugar é importante. Vamos chamar atenção. Fazer a cidade ver o valor disso aqui." Nos dias que se seguiram, as duas organizaram um movimento simples, mas poderoso. Reuniram vizinhos, crianças, professores. Escreveram cartas, tiraram fotos de menino no terreno, distribuíram cópias da foto antiga encontrada ali. Mostraram como aquele espaço tinha se tornado um símbolo de memória, de afeto, de cura. Até o dono do mercado, aquele mesmo que implicava com o menino, assinou o abaixo-assinado. O jornal local publicou uma matéria com o título: "Terreno que curou coração pode virar estacionamento?" A prefeitura recuou. Temporariamente. A luta não estava vencida. Mas estava visível. Naquela noite, Alzira sentou-se no sofá, com o menino deitado com a cabeça em seu colo. A televisão passava um programa qualquer, mas ela não prestava atenção. "Você apareceu quando eu já tinha desistido", sussurrou. "Eu achava que era velha demais para sentir outra vez." Menino suspirou, como sempre fazia. Ela sorriu, passando os dedos no pelo dele. E pela primeira vez em muitos anos, Alzira sonhou com o filho. Não com a partida. Mas com o riso dele, ainda criança, correndo atrás do cachorro caramelo de 18 anos atrás. O mesmo olhar. A mesma alegria. Quando acordou, ainda era madrugada. Mas o coração estava quente. E menino, como sempre, dormia ao seu lado. Fiel. Presente. Insubstituível. O frio das primeiras manhãs de inverno se instalava devagar na cidade, como um lençol de garoa fina. As folhas secas cobriam as calçadas, os telhados fumegavam com o calor dos fogões acesos e o cheiro de lenha queimada se espalhava pelas ruas. As pessoas se agasalhavam mais, os passos ficavam mais lentos, os encontros mais aconchegantes. E mesmo o coração dos mais fechados parecia bater um pouco mais forte quando via um menino caminhando ao lado de Alzira, como uma dupla que desafiava o tempo. Desde que a notícia da possível construção do estacionamento caiu sobre o terreno baldio, a pequena cidade se agitava de forma incomum. Aquilo que parecia apenas um pedaço de terra esquecida agora ganhava significado. Era o lugar onde Alzira havia recomeçado, onde menino havia sido resgatado 2 vezes, da água e do abandono.
Era também onde Clara desenhava seus sonhos e onde as crianças plantaram esperança. No portão da casa, a placa de madeira com os dizeres "O aqui vive menino", de protetor da dona e da esperança, ou se tornará quase um ponto turístico. Todos queriam ver o cachorro que, com seu jeito manso e olhar de quem já viu o mundo, havia feito uma senhora viúva e solitária se reconectar com a vida. Mas as ameaças da prefeitura voltaram, agora com mais firmeza. O projeto do estacionamento incluía melhorias para o comércio, nova iluminação pública e valorização urbana. Era difícil competir com o discurso do progresso. Alzira recebeu uma notificação oficial: o terreno seria cercado nas semanas seguintes. Clara chorou ao ler o papel. Menino, mesmo sem entender, pareceu inquieto. Alzira ficou em silêncio por um tempo, depois suspirou fundo. "Se é para lutar, a gente luta", disse. E lutaram. A movimentação começou num domingo ensolarado. Clara, com a ajuda de alguns amigos da escola, pintou cartazes coloridos com frases como "Desse terreno tem história", "Menino é patrimônio", e "O preservar também é progresso". Alzira, relutante no início, acabou indo ao rádio comunitário da cidade, onde falou por 10 minutos. A voz tremia no começo, mas depois ganhou firmeza. "Esse lugar é mais do que terra. É memória. É transformação. Foi aqui que eu encontrei meu cachorro e me reencontrei comigo. Não é só o meu coração que vai sofrer se derrubarem isso." A fala repercutiu. Pessoas começaram a aparecer no terreno diariamente. Não para protestar com raiva, mas para mostrar afeto. Levaram flores, plantaram mudas, contaram histórias de como o menino ajudou crianças com medo de cachorro a superarem o trauma. Houve até quem dissesse que o lugar tinha energia boa. Os jornais regionais fizeram matérias. A campanha ganhou um nome: Raízes do Coração. E foi nessa onda que uma mulher apareceu na cidade. Ela se chamava Renata. Era jornalista de um canal de televisão maior, de outra cidade, e veio cobrir a história depois de ver uma postagem nas redes sociais sobre o cachorro Caramelo que salvou uma vida e agora tentava salvar um terreno. Renata chegou com um sorriso leve e uma câmera na mão. Entrevistou Clara, conversou com moradores, tirou fotos do local. Mas foi com Alzira que teve a conversa mais marcante. "Por que esse lugar é tão importante para a senhora?" "Porque foi aqui que eu lembrei quem eu era", respondeu Alzira. "E foi aqui que um cachorro me ensinou que até as coisas jogadas fora ainda podem florescer." Renata, emocionada, desligou a câmera. Não havia mais o que gravar. A história já estava viva. Na semana seguinte, a matéria foi ao ar. Imagens de menino caminhando ao lado de Alzira, Clara desenhando entre as plantas, crianças brincando no terreno e depoimentos sinceros emocionaram muita gente. Comentários começaram a pipocar nas redes sociais, e até turistas começaram a visitar a cidade para ver o caramelo da TV. A prefeitura recuou mais uma vez. Agora, dizia que avaliaria alternativas de projeto. A luta ainda não estava vencida, mas os ventos estavam mudando. E foi nesse momento que a história deu mais uma volta. Numa manhã fria, um carro desconhecido parou diante da casa de Alzira. Era um modelo antigo, desgastado, com placas de uma cidade a mais de 400 quilômetros dali. De dentro dele saiu um homem de meia idade, com mochila nas costas, barba por fazer e olhos fundos. Caminhou devagar até o portão. Menino foi o primeiro a perceber. Ficou imóvel por alguns segundos, depois abanou o rabo com leveza, como se algo dentro dele reconhecesse aquele cheiro. Alzira, que tomava café na varanda, levantou devagar. O homem tirou o boné, os olhos marejados. Mãe. Era o filho dela. Depois de mais de 18 anos, ele voltava. Não houve abraço imediato. Não houve lágrimas derramadas de imediato. O tempo, quando pesa, exige pausa. Mas Alzira caminhou até o portão, olhou para os olhos dele como se quisesse ver ali o menino da fotografia, e disse: Você demorou, e mais chegou. Ele abaixou a cabeça. Eu vi a matéria, e vi o cachorro. Era igual ao nosso. Menino deitou-se aos pés dos dois, como quem completava um ciclo.
Os dias seguintes foram de silêncio e reencontros. O filho de Alzira ficou hospedado numa pensão da cidade. Visitava a mãe todos os dias. Aos poucos, contava o que viveu. Não foi fácil. Nem tudo era bonito de ouvir. Mas havia sinceridade. E havia vontade de recomeçar. Clara, emocionada, dizia que menino era um milagre com 4 patas. E todos pareciam concordar. Com o retorno do filho e a mobilização crescente, o terreno baldio recebeu uma nova proposta da comunidade que se transformasse em uma praça viva. Não uma simples área verde, mas um espaço de cura, com bancos, árvores frutíferas, um pequeno coreto e uma estátua de menino. A prefeitura, pressionada pela opinião pública e pela visibilidade, aceitou. Na inauguração da praça, 2 meses depois, toda a cidade estava presente. Clara fez um discurso emocionado. O prefeito plantou um ipê amarelo. E Alzira, com o filho ao lado, segurava menino no colo como quem segura a vida. No centro da praça, uma placa de bronze dizia: Praça Raízes do Coração, e onde o amor foi plantado e nunca mais parou de crescer. Naquela noite, de volta à varanda, Alzira olhou o céu. Menino dormia ao lado do filho, ambos em paz. O passado ainda existia. Mas agora era ponte, não prisão. Ela pegou uma das cartas antigas, que escrevera e nunca entregará, e rasgou com calma. Não porque queria esquecer, mas porque já não precisava mais dizer o que sentia. Já estava dito. Já estava vivido. E enquanto as luzes da nova praça brilhavam ao longe, misturadas ao som de grilos e sorrisos, ela sussurrou: Obrigada, menino. Obrigada por ter lutado até o fim. O inverno se mantinha firme na cidade. As manhãs eram de neblina espessa, a grama coberta por orvalho brilhava como se fosse feita de vidro, e os pássaros cantavam mais tarde, espantando o frio com suas notas simples. Alzira passava mais tempo enrolada no chale de lã, sentada na cadeira de balanço que ficava na varanda, observando a vida passar com mais doçura. Menino agora dividia o espaço com o filho dela, que decidirá estender a estadia por tempo indeterminado. Ainda havia muito a conversar entre mãe e filho. Anos de silêncio não se apagam com uma conversa só. Era como carpir um terreno abandonado: primeiro se tira o mato grosso, depois vem a raiz. Mas o mais bonito era perceber que, mesmo entre as dificuldades, havia um esforço sincero dos dois. E menino era o elo invisível dessa reconexão. O filho de Alzira, ainda meio perdido, sentava no chão e contava histórias para o cachorro como se fosse um confidente. Era ali, na linguagem simples dos gestos, que os dois se entendiam melhor. A praça onde antes havia apenas entulho e abandono agora ganhava vida. As crianças brincavam aos gritos, correndo em volta do pé de girassol que Clara plantara meses antes. O ipê amarelo começava a mostrar os primeiros brotos, sinal de que a terra, mesmo cansada, ainda tinha força. Os moradores levavam mudas, cadeiras de praia, livros para leitura ao ar livre. E sempre havia alguém contando a história de como tudo começou com um cachorro caramelo. Clara, agora apelidada de a guardiã da praça, liderava oficinas de desenho para as crianças. Seus traços estavam mais firmes, os cadernos mais cheios de ideias, e o sonho de ser veterinária se tornava cada vez mais real. Aos poucos, ganhou o apoio de uma ONG da cidade vizinha, que viu potencial no trabalho dela e começou a oferecer materiais e livros. Menino era a presença constante. Não importava o clima ou a confusão. Sempre estava lá, deitado sob a sombra da árvore ou acompanhando os passos de Clara, como se fosse seu assistente. Ganhou até uma faixa simbólica com o título de o guardião honorário da Praça Raízes do Coração. Foi em uma tarde calma, com o céu limpo e a praça cheia de risos, que um novo desafio surgiu. Homens da prefeitura apareceram com pranchetas, novamente. Tinham vindo reavaliar o espaço para redimensionamento urbano, segundo disseram. A população, já calejada, sentiu o cheiro de retrocesso no ar. Alzira, sentada em seu banquinho próximo à árvore, observava os movimentos em silêncio. Clara, no entanto, não ficou calada. O que vocês querem agora? Já não basta o que tentaram fazer da última vez?
Um dos homens tentou explicar, dizendo que a praça não constava oficialmente no plano municipal e que, sem uma regularização, o espaço podia ser usado para outros fins, como novas vias de acesso. Alzira se levantou devagar, com a dignidade de quem sabe que a raiz da sua história estava afincada ali. Isso aqui é mais do que um terreno. É o que restou de muita gente. Se quiserem passar por cima disso, vão ter que olhar cada rosto que foi salvo por esse chão. Começando pelo meu. A multidão se formou em volta. Gente da cidade inteira veio saber do rumor. Os jornais apareceram de novo, as redes sociais ferveram. E assim nasceu uma nova campanha, e a praça é do povo. Em menos de uma semana, um abaixo-assinado com mais de 1000 nomes foi entregue ao gabinete do prefeito. Jovens, idosos, comerciantes, professores. Cada um com uma história de como aquela praça, aquele cachorro e aquela senhora haviam mexido com suas vidas. A televisão voltou. A repórter Renata também. Dessa vez, ela trouxe um presente, uma coleira bordada com o nome Menino e um pingente com o desenho da praça em miniatura. Isso é para lembrar que você não só pertence a esse lugar, mas é parte dele, disse ela ao entregar. Menino abanou o rabo, deitou aos pés dela e, como sempre, fechou os olhos em paz. A movimentação gerou efeito. O projeto foi suspenso por tempo indeterminado, e a praça passou a integrar oficialmente o plano diretor do município como o espaço comunitário protegido. A vitória foi celebrada com festa, música ao vivo, bolo comunitário, barraquinhas com comidas típicas. O cheiro de pamonha e canjica tomou conta da tarde, e a cidade dançou junta como se fosse uma só família. Mas havia mais para acontecer. Na semana seguinte, Clara chegou com uma carta na mão, as mãos tremendo de ansiedade. Era da ONG que ela tanto sonhava. Estavam oferecendo uma bolsa integral para um curso técnico em cuidados veterinários, além de uma tutoria com uma. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Médica veterinária renomada da região. Alzira chorou ao ler junto com ela. Você vai longe, minha filha, disse, apertando-a num abraço demorado. Mas vou continuar aqui também. Sempre. Essa praça é meu coração, respondeu Clara. Menino, ao lado delas, parecia entender. Deitou sobre os pés da menina, como quem dava sua bênção. Na mesma época, o filho de Alzira decidiu ficar de vez na cidade. Começou a trabalhar com o seu Antônio, o homem da caminhonete, no conserto de bicicletas e tratores. Redescobriu a terra, o ofício manual, o valor do dia bem vivido. Aos poucos, ele e a mãe reconstruíam o elo que o tempo havia fragilizado. As conversas voltavam. Os risos surgiam. Os silêncios pesavam menos. Em uma noite, enquanto o fogo da lenha estalava no fogão da cozinha, ele disse: se não fosse esse cachorro, e eu não sei se teria tido coragem de voltar. Alzira, com os olhos marejados, respondeu: às vezes, é preciso alguém que não fala para nos ensinar a escutar. Menino, como de costume, suspirou alto e se ajeitou sob a mesa. Ali, entre panelas, cheiro de café e lembranças, um lar inteiro se curava. Na cidade, a história continuava ecoando. Uma escola pública passou a usar o exemplo da Praça Raízes do Coração em aulas de cidadania. Uma professora escreveu um pequeno livro com ilustrações feitas pelas crianças da região, contando a saga de Menino, Alzira e Clara. O livro foi distribuído em outras cidades como símbolo de esperança e união comunitária. E a praça? A praça floresceu. O IP cresceu. O girassol virou símbolo local. Mais árvores foram plantadas. Um banco recebeu o nome de Clara. Outro, o nome de Alzira. E, no centro, uma escultura de menino, feita de ferro reaproveitado, mostrava o cachorro em sua pose mais marcante, deitado com a cabeça erguida, olhando adiante, como quem ainda vigia. Na inauguração da escultura, todos estavam presentes. A cidade inteira. Clara, com lágrimas nos olhos. O filho de Alzira, com a mão no ombro da mãe.
e Alzira, com a voz embargada, leu um pequeno texto que escreveu, e menino chegou como quem não queria ficar. Mas ficou. E nos fez ficar. Fez a gente lembrar do valor das raízes, da força do recomeço, da beleza que pode nascer até do que foi descartado. Que essa praça nunca se esqueça, foi um cachorro de rua que ensinou essa cidade a amar de novo. A multidão aplaudiu. As crianças correram. Os velhos sorriram com os olhos. E no meio de tudo isso, menino latiu uma vez. Forte. Vivo. Como quem dizia, e a luta valeu. A primavera se anunciava com mais vigor do que nunca. Os ipês amarelos agora explodiam em flores como fogos silenciosos nas ruas da cidade. As manhãs já não tinham aquele frio cortante do inverno, e o vento soprava com doçura, carregando o cheiro de grama cortada, flor de laranjeira e pipoca doce dos carrinhos de rua. Na Praça Raízes do Coração, o movimento crescia a cada dia. Era como se todos quisessem estar perto daquele espaço que renasceu junto com tanta gente. A escultura de menino era ponto de encontro, marco de histórias, cenário de fotos e até objeto de oração para alguns. Alzira brincava dizendo que, se deixassem, iam canonizar o cachorro. Menino, por sua vez, mantinha a rotina simples de quem sabe que já fez muito. Caminhava devagar, deitava sob as sombras, recebia carinho com dignidade. Estava mais calmo, mais contemplativo. Os pelos estavam brilhantes, o olhar vivo, e o rabo abanava com mais moderação, como se dissesse, eu vi coisas demais para me impressionar fácil. Na casa de Alzira, a vida se ajeitava em silêncio. O filho dela agora morava ali, num dos quartos que antes ficava fechado há anos. Reformaram juntos. Pintaram as paredes. Tiraram os móveis velhos. E, aos poucos, ele voltava a ser parte da casa, não como alguém que retornou, mas como quem sempre esteve, mesmo distante. Clara continuava presente todos os dias. Dividia o tempo entre os estudos, a praça, e agora a ONG, onde participava de atividades voltadas para o bem-estar animal. Ganhou uma bicicleta usada de um morador agradecido e, com ela, cruzava as ruas da cidade como um foguete de esperança. Era tudo bonito demais. Calmo demais. E foi nesse cenário de tranquilidade que uma batida no portão mudou tudo. Era uma mulher alta, de cabelos presos num coque, roupa de escritório e sapatos finos demais para o barro da calçada. Trazia uma pasta preta e um olhar investigativo. Bom dia, disse, estendendo a mão para Alzira. Eu sou Cláudia. Assistente técnica da Secretaria de Patrimônio e Regularização Urbana. Alzira franziu a testa, sem entender. Vim aqui por causa do cachorro. Menino, que estava deitado perto da varanda, levantou a cabeça. O cachorro? Sim. Recebemos uma denúncia anônima dizendo que o animal está sob posse irregular, sem registro de adoção formal e sem laudo veterinário atualizado. Como ele se tornou um símbolo público, o caso passou a ter interesse administrativo. Pode haver implicações legais, dependendo da situação. Alzira sentiu as pernas bambear. Olhou para o menino, depois para a mulher, depois para o filho, que saía da cozinha com um copo d'água na mão. O que isso quer dizer, exatamente? Que precisamos verificar a origem do animal e se há registro formal de adoção ou posse. O que me preocupa é a falta de documentação. E, sendo franco, há pessoas sugerindo que o cachorro seja transferido para um abrigo estadual, para evitar personalizações indevidas de espaço público. O argumento é que uma praça pública não pode girar em torno de um animal particular. O mundo de Alzira girou por um segundo. Vocês querem tirar o menino daqui? Não é uma decisão tomada. Mas é uma possibilidade sendo discutida. Preciso fazer um relatório. Estou apenas cumprindo meu papel. Ela nem respondeu. Apenas fechou o portão com firmeza e voltou para dentro, com o coração martelando no peito. Naquela noite, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. A ameaça de que tiraria o menino da praça, da cidade, da sua casa, mobilizou a comunidade inteira. As redes sociais ferviam. A praça amanheceu cercada de flores,
cartazes, fotos, e até bilhetes de crianças. Deixem o menino com a Alzira, ele é nosso herói, esse cachorro é da cidade, não do estado. Alzira, embora comovida, sentia o peso da burocracia nos ombros. Passou a noite em claro, sentada no sofá com a mão sobre o pelo de menino. O filho a observava, tentando encontrar as palavras certas. Mãe, e se eu falar com o advogado do sindicato? Talvez ele possa ajudar. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. Ajuda sim, e ajuda a gente a não perder mais nada. Enquanto isso, Clara e um grupo de jovens começaram uma verdadeira investigação sobre os direitos legais de adoção e posse responsável de animais. Descobriram que a ONG que havia participado da primeira feira tinha documentos da presença de menino no evento. Com isso em mãos, deram entrada numa solicitação de reconhecimento oficial de guarda responsável. Foi aí que veio a primeira reviravolta positiva, e a ONG não só reconheceu formalmente a adoção como declarou apoio público à permanência de menino com Alzira. O documento foi entregue em mãos na secretaria, com cópias para a Câmara de Vereadores. Mas Cláudia, a técnica, voltou. Dessa vez com outro olhar. Mais curioso, menos protocolar. Eu assisti às reportagens. Li os relatos. Senti o movimento nas redes. Não sou insensível, disse. Mas preciso de algo mais que sentimento. Preciso de fundamento jurídico. Um símbolo precisa ser protegido por norma, não só por carinho. Foi então que Alzira teve uma ideia. E se menino for nomeado patrimônio afetivo da cidade? Cláudia arqueou a sobrancelha. Isso existe? Existe sim. Tem cidades que já reconheceram espaços, objetos e até animais como patrimônio afetivo, cultural e emocional. Não pela história nacional, mas pela história local. Porque a cidade é feita das marcas que cada pessoa deixa no chão que pisa. Cláudia ficou em silêncio. Vou pensar, disse, antes de ir embora. Nos dias seguintes, a ideia se espalhou. O projeto de lei foi rascunhado com a ajuda de um vereador sensível à causa. A proposta previa que menino fosse reconhecido como o patrimônio afetivo vivo, garantindo a ele direito de permanência no local onde foi adotado, cuidado e símbolo de transformação comunitária. Na votação, a Câmara estava lotada. Gente nos corredores, crianças com cartazes, Clara sentada ao lado de Alzira, o filho dela com um olhar emocionado. Quando o projeto foi aprovado por unanimidade, os aplausos pareciam não ter fim. Alzira se levantou com dificuldade, mas fez questão de falar ao microfone. Eu não tenho estudo, não entendo de leis. Mas eu entendo de dor. E de amor também. E esse cachorro me ensinou que um coração partido pode voltar a bater. Basta alguém acreditar. E, graças a Deus, essa cidade acreditou. Naquela noite, um evento simbólico aconteceu na praça. Clara plantou uma muda de alecrim, símbolo da memória e da força. Alzira segurou o menino no colo e o colocou em cima de uma almofada feita à mão, costurada pelas mulheres do bairro. O povo aplaudiu. E quando o menino latiu, um único latido alto e limpo, muitos juraram que era de alegria. Talvez fosse. Talvez fosse mais que isso. Era uma resposta, um eco de tudo o que foi vivido até ali. A cidade agora tinha seu primeiro patrimônio afetivo vivo. E esse título, por mais simbólico que parecesse, era o escudo contra qualquer nova ameaça. A burocracia havia sido vencida pelo afeto. E menino, o caramelo rejeitado, o cachorro que foi jogado fora, agora era intocável. Naquela noite, Alzira escreveu mais uma carta. Só que, desta vez, não era para o passado. Era para o futuro. Querido tempo, quando você voltar aqui, quero que veja o que fizemos. Não fizemos por raiva. Fizemos por amor. E se ainda houver alguém perdido como eu já estive, que ele encontre um cachorro caramelo, uma praça sem muros e um banco onde possa recomeçar. Com carinho, Alzira. Os dias começaram a se alongar com a chegada do verão, e a cidade parecia respirar em um ritmo novo, pulsante, vibrante. O sol derramava luz dourada sobre a praça Raízes do Coração, fazendo os ipês amarelos e os girassóis brilharem como se estivessem em festa.
Menino seguia suas rotinas calmas, sentindo o calor na pelagem e observando com olhos atentos o movimento ao seu redor. Sua presença era mais do que física, era o espírito que unia a comunidade em torno de um sonho coletivo. Naquela manhã, Clara entrou correndo pela porta de Alzira, com os olhos brilhantes e um envelope nas mãos. "Olha só isso!" exclamou, quase sem fôlego. Alzira pegou o envelope, reconheceu o selo da ONG e sentiu o coração acelerar. Era a resposta ao projeto que a garota havia enviado meses atrás para o curso de veterinária no centro técnico da cidade vizinha. "Aceitaram você", disse Alzira, emocionada. Clara pulou nos braços da avó adotiva, rindo e chorando ao mesmo tempo. A vitória parecia, finalmente, palpável. Mas logo depois da alegria, a jovem enfrentaria o primeiro grande obstáculo de sua trajetória, o custo do transporte diário e dos materiais do curso. O orçamento familiar era apertado, e a bolsa só cobria as mensalidades. A solução veio de onde menos esperavam. O filho de Alzira, que trabalhava na oficina de bicicletas, teve a ideia de montar um sistema de transporte comunitário, uma espécie de carona solidária para os estudantes da região. Organizou com outros jovens para buscar e levar Clara e outras crianças interessadas, economizando tempo e dinheiro. O projeto ganhou vida, unindo ainda mais a comunidade, e Clara pôde estudar com regularidade, com um sorriso no rosto e a mochila cheia de sonhos. Enquanto isso, Menino começou a apresentar um cansaço diferente. Seu passo, antes firme, tornava-se mais lento. Alzira percebeu que o velho companheiro estava envelhecendo. Naquele verão, a praça que antes transbordava energia agora parecia acompanhá-lo numa dança lenta, suave, de despedida. Mas o cachorro caramelo não desistia de lutar. Seu espírito resiliente estava marcado em cada passo, em cada olhar. Um dia, Clara e Alzira decidiram levá-lo ao veterinário da cidade, um senhor que as conhecia há anos e tinha uma relação especial com o menino. Ele os recebeu com um sorriso tranquilo, examinou o cão com cuidado, e revelou que, embora as forças do tempo fossem visíveis, o coração de Menino ainda batia forte. "O que ele precisa é de muito amor e descanso", se explicou o veterinário, "e da companhia que só vocês podem dar." No retorno para casa, Menino deitou-se ao lado do lago da praça, o reflexo do sol dançando na água cristalina. As folhas das árvores sussurravam histórias antigas, como se lembrassem das batalhas que aquele cãozinho havia enfrentado. Naquele momento, uma senhora idosa se aproximou, carregando um cesto de flores. Ela se apresentou como Dona Marta, uma moradora antiga do bairro que acompanhava a transformação da praça desde o início. "Vocês sabem", disse ela, sorrindo, "que este lugar já foi um ponto de encontro para os moradores nas festas de São João?" O som das sanfonas e dos violões ainda ecoa entre as árvores, e o espírito dessa alegria está guardado aqui. Alzira e Clara ouviram atentamente. Dona Marta começou a contar como a tradição do São João foi quase esquecida na cidade, mas que graças ao renascimento da praça, a festa voltaria a acontecer com força total naquele ano. A notícia se espalhou, e logo o bairro estava em movimento para preparar a festa. Barracas foram montadas, bandeirinhas coloridas penduradas, fogueiras acesas e quitutes típicos preparados com carinho. A praça, que tantas vezes vira o desamor e o abandono, agora fervilhava de vida e esperança. Menino parecia entender a importância daquele momento. Mesmo cansado, ele acompanhava cada detalhe, como se participasse da construção de uma memória coletiva. Na noite da festa, o som da sanfona misturava-se com o cheiro de milho assado e pé de moleque. As crianças dançavam ao redor da fogueira, os adultos cantavam e compartilhavam histórias, e a praça se iluminava com as luzes das lanternas de papel. Alzira sentiu o coração apertado, mas cheio de orgulho. Tudo aquilo era mais do que uma celebração, era o renascimento de uma cidade que escolheu amar, cuidar e lutar contra o esquecimento. Entre a multidão, Clara fez um discurso espontâneo, lembrando como um cachorro caramelo tinha unido aquela gente e mostrado o poder da perseverança. "Se Menino nos ensinou algo", disse ela, com a voz embargada, "é que, mesmo quando a vida nos joga no rio, como lixo, podemos lutar, resistir e encontrar um novo caminho. Podemos construir juntos um lugar melhor." Enquanto as luzes da festa brilhavam, um estranho observava de longe.
Era um homem de meia idade, vestido com um sobretudo discreto e olhos atentos. Ele carregava uma câmera, registrando cada instante. Poucos o notaram, mas sua presença prometia novas surpresas. Nos dias seguintes, Clara recebeu uma proposta inesperada. Uma produtora de documentários se interessou pela história da praça e de Menino para um projeto audiovisual. A ideia era mostrar para todo o país como uma pequena comunidade podia transformar abandono em esperança, solidão em amor. O projeto ganhou o apoio de várias instituições culturais locais e começou a ser desenvolvido com cuidado e respeito pela história verdadeira. Porém, esse reconhecimento trouxe desafios. A fama repentina atraiu a atenção de pessoas que queriam explorar a história para fins lucrativos, sem respeito pela comunidade. Surgiram rumores sobre interesses imobiliários e tentativas de modificar o uso da praça para atividades comerciais. Alzira, Clara e o filho dela precisaram unir forças com os moradores para defender novamente a praça, agora contra a especulação e o poder do dinheiro. A batalha era diferente, silenciosa, mais intensa. Cartas, reuniões, debates na prefeitura e até manifestações públicas foram organizadas. A história de Menino tornou-se símbolo não só de resistência, mas de luta pela justiça social. Clara usou seu curso para aprofundar o conhecimento sobre legislação ambiental e urbana, tornando-se uma referência para os jovens do bairro que queriam aprender a proteger seus espaços. Ao longo do verão, a comunidade consolidou sua união, criou um conselho gestor para a praça, e buscou parcerias com universidades e órgãos públicos para garantir a manutenção do espaço. Menino, mesmo com a idade avançada, participou como nunca. Sua presença era o símbolo vivo daquele movimento. Em um momento de vulnerabilidade, Alzira confessou para o filho: "Tenho medo de perder tudo de novo." Ele segurou a mão dela e respondeu com firmeza: "Dessa vez, mãe, estamos juntos. Não vamos deixar ninguém tirar o que construímos." E assim, a praça não apenas resistia às pressões externas, mas florescia como um santuário de vida, amor e memória. Menino era mais do que um cachorro agora. Era a alma da cidade, o elo entre passado e futuro, entre a dor e a esperança. E, no calor do verão, enquanto as estrelas iluminavam o céu, a praça cantava com os seus moradores uma canção de renascimento que só o tempo pode contar. O verão ainda ardia sob o céu azul da cidade, e a Praça Raízes do Coração era um palco vivo de transformação. As manhãs traziam um aroma delicado de café fresco misturado com a fragrância doce dos jasmins que haviam florescido ao redor dos bancos recém-pintados. O burburinho da feira de artesanato e alimentos caseiros começava cedo, enquanto moradores e visitantes se entrelaçavam em conversas, risadas e negociações. Menino seguia seu ritmo tranquilo, mas as linhas de expressão ao redor dos olhos deixavam claro que ele já não era mais o cachorro robusto de antes. Ainda assim, carregava consigo uma força silenciosa que inspirava quem cruzava seu caminho. Suas orelhas se mexiam ao som das vozes, seu olhar era atento, como se compreendesse o mundo ao seu redor com uma sabedoria adquirida na luta e no tempo. Alzira, agora mais confiante, coordenava as atividades da praça com o filho e Clara. Havia se tornado uma espécie de líder informal, uma mulher de fibra que carregava no peito as marcas das batalhas enfrentadas, mas também a esperança que brilhava nas noites estreladas. A notícia de que a produtora de documentários estava avançando com as filmagens trouxe uma mistura de ansiedade e empolgação. Um dia, uma equipe pequena chegou com câmeras, microfones e equipamentos para registrar os relatos da comunidade. As entrevistas captavam os detalhes das vidas entrelaçadas com a praça, das histórias de luta, da figura de Menino como símbolo vivo da resistência. O projeto audiovisual ganhava forma, mas trouxe à tona a primeira sombra do verão. Interesses externos começaram a se manifestar de maneira mais clara e incômoda. Empresários locais com projetos para transformar a praça em um espaço comercial começaram a pressionar a prefeitura. Cartas anônimas foram deixadas nas residências de moradores, com ameaças veladas e tentativas de intimidar quem lutava pela manutenção do espaço. Alzira sentiu o peso dessa nova batalha mais intensamente que nunca. O medo de perder a praça, de perder o que havia sido construído com tanto suor, abalava suas noites. Havia um conflito interno profundo, entre a vontade de proteger aquele lar coletivo e o cansaço que vinha com a idade e os anos de luta. Porém, era Clara quem mantinha o ânimo da equipe.
Com o conhecimento adquirido no curso, organizava palestras e reuniões comunitárias para fortalecer o entendimento dos direitos legais e ambientais da praça. Incentivava jovens e adultos a se informarem, a se unirem e a não deixarem o espaço ser vendido em nome do progresso. A praça é nosso pulmão, dizia Clara, olhando nos olhos das pessoas, é nossa história, nossa memória. Não podemos deixar que ela vire apenas concreto e dinheiro. As reuniões tornaram-se pontos de encontro semanais, reunindo um grupo diverso de idosos que tinham histórias desde a fundação do bairro, jovens que haviam crescido ali, artistas locais e até comerciantes que entenderam que o comércio saudável podia conviver com a preservação. A tensão, no entanto, crescia. Em uma dessas reuniões, um empresário apresentou um projeto grandioso para praças com shopping, estacionamento e prédios altos. A proposta, aparentemente sedutora para o desenvolvimento, chocou a todos pelo desrespeito ao espírito do lugar. Alzira, com a voz firme, levantou-se e falou para a multidão: essa praça é mais do que terreno. É um pedaço da nossa alma. Não aceitamos que ela seja vendida. Não aceitamos que a história de menino seja esquecida por dinheiro. A resposta foi um coro de aplausos, mas também a certeza de que o conflito estava longe de acabar. Enquanto isso, menino, sentindo o ambiente tenso, buscava refúgio nos cantos mais calmos da praça. Em um dia particularmente quente, Alzira o encontrou deitado sob a sombra de uma mangueira antiga. O cachorro olhou para ela com olhos cansados, como pedindo um pouco de paz. Foi nesse instante que aconteceu a terceira grande reviravolta da história. O homem de sobretudo que aparecerá meses antes, o estranho que filmava discretamente, revelou-se como um documentarista conhecido nacionalmente, chamado Gabriel. Ele procurou Alzira e Clara para conversar. Conhecia a história de menino pela internet, disse Gabriel, com um sorriso tímido, se vim para cá para registrar esse símbolo vivo de resistência. Mas depois de acompanhar tudo, percebi que a luta de vocês é muito maior. Quero ajudar. Gabriel propôs um projeto de exposição fotográfica itinerante, que mostraria a transformação da praça e o impacto de menino na comunidade. O objetivo era levar essa história para outras cidades, sensibilizar mais pessoas, criar uma rede de apoio. A notícia foi um alento para todos. O apoio nacional poderia fortalecer ainda mais a defesa da praça, trazendo visibilidade e novas possibilidades. Porém, junto com a luz, vieram as sombras novamente. Empresários contra-atacaram com mais força, espalhando boatos de que a exposição seria usada para exagerar os fatos e barrar o progresso. Nas redes sociais, comentários agressivos começaram a surgir, dividindo a opinião pública. A comunidade sentiu o impacto da rejeição, mas não se deixou abater. O conselho gestor da praça organizou uma campanha de esclarecimento, com vídeos, depoimentos e eventos educativos. A praça virou palco de debate sobre urbanismo, direitos sociais e proteção ambiental. Clara, envolvida até o pescoço, percebeu que estava entrando em um conflito que ia além do bairro, que tocava questões maiores sobre o que significa pertencimento e cuidado. Não é só sobre a praça, disse ela para Alzira numa tarde quente, é sobre a gente, sobre quem somos e quem queremos ser. Alzira concordou silenciosamente, abraçando o menino que cochilava aos seus pés. A quarta reviravolta média aconteceu quando um grande jornal local publicou uma matéria especial, mostrando a história de menino e a luta da comunidade. O impacto foi imediato. As redes sociais fervilharam com mensagens de apoio, depoimentos de outras cidades e até doações para a manutenção da praça e projetos sociais. Mas, como em toda vitória, havia um preço e a exposição trouxe também curiosos invasores. Algumas áreas da praça sofreram danos, e atos de vandalismo começaram a assustar os moradores. Foi necessário criar um grupo de vigilância comunitária, formado por voluntários que faziam rondas, organizavam mutirões de limpeza e reparos, e cuidavam para que a paz fosse mantida. Essa luta diária aproximou ainda mais as pessoas. Histórias se cruzaram, amizades foram fortalecidas, e a praça se tornou um centro pulsante de vida e resistência. Alzira sentia que estava envelhecendo rápido demais, mas a força do amor e da comunidade a mantinha firme. Em um momento de fragilidade, ela confidenciou a Clara: às vezes, sinto que não vou conseguir acompanhar tudo. Mas quando olho para o menino, vejo que ele carrega a força de todos nós.
O cachorro caramelo respondeu com um olhar profundo, uma conexão silenciosa que parecia dizer: a luta é nossa, até o fim. E o verão seguia, com suas noites estreladas, suas manhãs cheias de canto de passarinho, e uma praça que, apesar das tempestades, continuava sendo o coração pulsante da cidade. O início do outono trouxe uma brisa suave e o aroma doce das flores de laranjeira, que começavam a preencher as ruas do bairro. A Praça Raízes do Coração estava diferente, mais viva do que nunca, apesar dos desafios que ainda enfrentava. As folhas secas no chão dançavam com o vento, acompanhando o ritmo calmo e constante das mudanças que tinham começado meses atrás. Menino, agora com seu pelo mais rarefeito e passos lentos, parecia mais sábio do que nunca. Seus olhos brilhavam com uma luz serena, como se ele entendesse que sua missão estava próxima do fim, mas que o legado que ele deixava seria eterno. Clara, com seu crescimento acadêmico e maturidade adquirida, sentia a responsabilidade de garantir que tudo aquilo não fosse apenas um momento passageiro. Ela propôs à comunidade a criação de um centro cultural dentro da praça, um espaço para oficinas, palestras e encontros, que manteria viva a chama da união e da memória. O projeto foi aceito com entusiasmo, mas logo surgiram obstáculos inesperados. O terreno era pequeno, e havia limitações legais para a construção de uma nova estrutura. Além disso, parte dos moradores ainda tinha dúvidas sobre a necessidade do centro, temendo que ele pudesse atrair pessoas desconhecidas e mudar a essência do lugar. Alzira, com a paciência e a sabedoria que o tempo lhe deu, ajudou a mediar os conflitos. Organizou rodas de conversa, onde cada voz era ouvida, e onde o respeito pelas tradições locais guiava as decisões. A cultura regional, com suas festas, músicas e culinária, foi o fio condutor para unir as gerações e mostrar que o futuro poderia respeitar as raízes. Foi nesse período que o grupo de vigilância comunitária, criado meses antes, ganhou força. Jovens, adultos e idosos se revezavam para cuidar da praça, reforçando o sentimento de pertencimento e responsabilidade. Os mutirões de limpeza tornaram-se momentos de confraternização, onde histórias eram trocadas e planos para o futuro traçados. Menino, apesar do avanço da idade, continuava participando desses momentos. Sua presença era um bálsamo para todos, uma lembrança viva de que a luta e o amor valiam cada esforço. A quinta reviravolta média surgiu quando Clara recebeu um convite inesperado para participar de um seminário nacional sobre urbanismo comunitário. Era uma oportunidade única para apresentar o projeto da praça, mostrar a força da comunidade e buscar parcerias que ajudassem a consolidar o centro cultural. Mas essa oportunidade trouxe um dilema pessoal: para participar do seminário, Clara teria que se ausentar da cidade por um mês, deixando Alzira e Menino sozinhos. A decisão não foi fácil. Clara temia que a ausência pudesse enfraquecer a luta local, mas também sabia que aquela era uma chance de abrir novas portas. Após longas conversas e muita reflexão, decidiram que ela deveria ir, apoiada pelo amor e pela confiança no trabalho coletivo. Durante esse mês, a comunidade precisou se reorganizar. Alzira assumiu a coordenação das atividades, enquanto o filho dela se empenhava para manter a união e o cuidado com o espaço. A ausência de Clara trouxe à tona alguns desafios internos. Alguns moradores começaram a questionar as decisões do conselho, e surgiram desentendimentos sobre prioridades. Era a primeira grande prova para a maturidade da comunidade, que precisaria aprender a se governar mesmo sem o impulso inicial. Mas, como em toda história de resistência, as adversidades serviram para fortalecer os laços. Alzira convocou uma reunião especial, e com sua voz serena e firme, conduziu o grupo a um consenso. Reforçou que o verdadeiro poder estava na união e no respeito mútuo, e que cada um tinha um papel fundamental para o sucesso do projeto. Paralelamente, a exposição fotográfica itinerante de Gabriel começou a rodar por outras cidades, levando a história de Menino e da praça para um público cada vez maior. Isso gerou um efeito cascata: outras comunidades buscaram inspiração, criando seus próprios espaços de resistência e cuidado. A visibilidade também trouxe novos voluntários e doações, que foram aplicados na manutenção da praça e na compra de equipamentos para o futuro centro cultural. No entanto, a sexta reviravolta média aconteceu quando um forte temporal atingiu a cidade. A praça sofreu com as chuvas intensas, que alagaram áreas de convivência e danificaram parte da estrutura provisória usada para eventos.
A situação colocou a comunidade diante de uma nova batalha na reconstrução. Os danos foram sentidos na pele. Árvores caíram, bancos foram levados pela água, e o lamaçal tomou conta do terreno por dias. Para muitos, a tragédia parecia um sinal de que o esforço poderia estar em vão. Mas a resposta da comunidade foi imediata e corajosa. A solidariedade floresceu, e com o trabalho de todos, a praça começou a ser restaurada. As mãos calejadas trabalharam de sol a sol, entre risos, lágrimas e histórias compartilhadas. Menino, debilitado, observava tudo do seu cantinho, como um rei silencioso que acompanhava seu reino se reerguer. Durante esse período, Clara voltou da viagem, trazendo novas ideias, energias renovadas e a confirmação de que o projeto do Centro Cultural tinha apoio de várias organizações. A 7ª reviravolta grande aconteceu quando o Conselho Gestor conseguiu firmar uma parceria com a Prefeitura, que liberou recursos para a construção do Centro Cultural. Era o sonho que começava a se tornar realidade. Mas, junto com essa conquista, vieram novas responsabilidades e desafios burocráticos. O processo de aprovação exigia paciência e mobilização constante. Alzira, Clara e o filho dela dedicaram-se com afinco para cumprir as exigências legais, mobilizar a comunidade e garantir que a obra respeitasse o espírito da praça. Enquanto isso, o vínculo entre Menino e os moradores se tornava mais forte a cada dia. Ele passou a ser tratado como um membro da família, com cuidados especiais e muito carinho. No meio desse turbilhão, Alzira revelou um conflito interno profundo, o medo de que a saúde do cão não resistisse às mudanças. Ela sentia-se dividida entre a esperança de vê-lo mais feliz com a nova estrutura e o desejo de proteger seus últimos dias de tranquilidade. Foi Clara quem trouxe a luz para essa inquietação. Ele não está sozinho, disse com convicção, nós somos a família dele. E a praça é o lar de todos nós. A ligação emocional entre eles era palpável. Menino, que já fora abandonado e esquecido, agora encontrava um amor incondicional. Enquanto a primavera se aproximava, a praça começava a se transformar de vez. O Centro Cultural, projetado com materiais sustentáveis e integrado à natureza local, ganhava forma. Os detalhes sensoriais do lugar, o cheiro de tinta fresca misturado ao aroma das flores, o som das marteladas ritmadas com as risadas das crianças, o toque da madeira recém-lixada, criavam uma atmosfera de renovação e esperança. A 8ª grande reviravolta se deu na inauguração do Centro Cultural, que reuniu centenas de pessoas, incluindo autoridades, artistas e moradores. O evento foi marcado por apresentações musicais, exposições de arte local e depoimentos emocionados. Menino, embora já com dificuldade para andar, participou da cerimônia sentado num tapete macio, cercado pelo carinho de todos. A praça, que um dia fora apenas um terreno abandonado e esquecido, tornará-se um símbolo de resistência, amor e transformação. O sucesso, no entanto, não veio sem sacrifícios. O esforço coletivo exigiu noites sem dormir, discussões difíceis e renúncias pessoais, especialmente de Alzira e Clara, que dedicaram suas vidas a um sonho comum. Mas cada vitória era celebrada com lágrimas nos olhos e abraços apertados. O outono se despedia, deixando espaço para um inverno leve, onde a cidade parecia respirar em paz. Menino, finalmente, encontrou seu lugar no mundo, não como um cão abandonado, mas como um símbolo eterno de coragem e perseverança. A primavera despontava com sua luz suave e promessas de renascimento. As flores da praça Raízes do Coração explodiam em cores vibrantes e o canto dos pássaros parecia anunciar uma nova era para aquela comunidade que havia enfrentado tantas batalhas. O ar fresco trazia o aroma dos ipês floridos, misturado ao perfume da terra recém-remexida pelo trabalho constante dos moradores. Menino, já em seus últimos dias, caminhava com passos lentos, mas o olhar brilhava com a mesma força que o acompanhava desde o começo de sua jornada. Era como se ele soubesse que seu papel maior estava prestes a se cumprir, e isso lhe dava uma serenidade tocante. Ao redor dele, a praça estava irreconhecível, mas ao mesmo tempo familiar. As árvores frondosas davam sombra aos bancos novos, as flores ornamentavam as bordas dos canteiros, e no centro, o orgulho da comunidade, do Centro Cultural, agora finalizado, erguia-se como um farol de esperança e resistência.
Alzira, Clara e o filho formavam um núcleo firme que mantinha tudo unido, embora o cansaço começasse a mostrar suas marcas. Eles sabiam que a luta pela preservação da praça era uma batalha constante, mas sentiam-se vitoriosos naquele momento, pois haviam provado que, com união e amor, era possível transformar o que parecia perdido em algo vivo e pulsante. As atividades no centro cultural ganhavam ritmo. Oficinas de artesanato, aulas de música, rodas de leitura para crianças e encontros intergeracionais enchiam os dias e as noites da Praça de Alegria. A comunidade estava mais coesa do que nunca, e a história de Menino tornava-se inspiração para jovens e idosos, ensinando valores de resistência, coragem e cuidado. Numa manhã clara, Clara organizou uma celebração especial, convidando todos que participaram da luta e aqueles que tinham chegado recentemente. A festa era uma homenagem à história do cachorro caramelo, mas também uma reafirmação da força coletiva que transformou um espaço esquecido em um refúgio de esperança. No centro da praça, um busto simples, mas delicadamente esculpido, mostrava o perfil de Menino, um símbolo que se tornaria eterno. Alzira, com voz embargada pela emoção, discursou diante dos presentes, e Menino não foi apenas um cachorro. Ele foi a chama que acendeu nossos corações, o guardião desta praça e de nossos sonhos. Que esse lugar seja sempre um lar para todos que acreditam na força do amor e da luta. O público, emocionado, respondeu com aplausos que ecoaram pela cidade. A nona reviravolta grande surgiu quando uma instituição de proteção animal, sensibilizada pela história de Menino, ofereceu um espaço de apoio para cuidados veterinários e programas de adoção para animais de rua. Essa parceria ampliava a luta da comunidade, conectando-a a uma rede maior de solidariedade e proteção. Alzira, mesmo com a saúde debilitada, sentia que o legado de Menino estava finalmente consolidado, e que a praça se tornava um farol para outras comunidades. No entanto, a maior prova ainda estava por vir. Menino começou a mostrar sinais claros de fraqueza. O cachorro, que tanto lutara para viver e inspirar, enfrentava a passagem do tempo com uma serenidade quase humana. Alzira, Clara e o filho se revezavam para cuidar dele, oferecendo carinho, conforto e presença constante. Nas noites silenciosas, quando a praça já dormia sob o céu estrelado, eles se reuniam ao seu redor, contando histórias e fazendo promessas de que o amor que sentiam por ele jamais seria esquecido. A 10ª e última reviravolta grande, emocionante e inesperada, aconteceu em um dia de sol dourado, quando a comunidade organizou uma caminhada em homenagem a Menino. Crianças, adultos e idosos desfilaram pelas ruas do bairro com cartazes, flores e canções, celebrando a vida e a resistência do cachorro que havia unido tantas pessoas. Durante a caminhada, algo surpreendente ocorreu, e Menino, mesmo com a saúde frágil, levantou-se e caminhou alguns passos ao lado de Alzira. Foi um momento de pura magia e emoção, como se ele estivesse dando seu último adeus cheio de gratidão e amor. O som dos aplausos, as lágrimas de alegria e a sensação de comunhão marcaram aquele instante como um ponto alto da história. O conflito interno de Alzira, que até então a consumia com medo e insegurança, encontrou alívio. Ela compreendeu que o verdadeiro valor de Menino estava no que ele havia representado para todos, e que sua passagem seria apenas a transformação de um ciclo para outro. A comunidade, fortalecida pela experiência, prometeu continuar cuidando da praça e de todos os seres que dela dependessem, mantendo vivo o espírito de luta e amor que guiou suas ações. Nos dias seguintes, o Centro Cultural passou a dedicar um espaço especial para contar a história de Menino e da transformação da praça. Fotos, vídeos, relatos e objetos tornaram-se patrimônio coletivo, inspirando visitantes e novos moradores. O ambiente, que havia mudado tanto ao longo dos meses, refletia a maturidade e a união da comunidade. A praça deixava de ser um simples espaço físico para se tornar um símbolo vivo da resistência, da empatia e da capacidade humana e animal de transformar dor em esperança. No final da história, Menino descansava tranquilo sob uma árvore frondosa, cercado pelos olhares amorosos de Alzira, Clara, o filho e toda a comunidade que ele ajudara a unir. O sol poente tingia o céu com tons de laranja e rosa, refletindo pelo caramelo daquele cachorro que lutou contra tudo e todos, que enfrentou o abandono e as adversidades, mas nunca perdeu a esperança. A Praça Raízes do Coração seguia ali, pulsando com histórias, memórias e sonhos, um legado vivo para as gerações futuras.
E assim, a história que começou com um abandono e uma luta solitária terminou em uma vitória coletiva, emocionante e cheia de amor. Fim. Você chegou até aqui? Então comente a correnteza, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.